O Extracampo está de volta para o último bloco e aqui hoje nós temos a presença do nosso comentarista André Montoya e a comentarista também antigo de casa, Caio Mourão. E agora nós vamos falar sobre Atlético primeiro, né? Vamos falar sobre o Cruzeiro e Atlético nesse bloco, mas primeiro nós vamos falar sobre o time alvinegro, que no domingo recebeu a URT dentro de casa, né? E saiu com a goleada, acabou ganhando de 4-0, depois da volta de Marcos Rocha e do Lucas Prato. O quanto fez bem para o time, né? A volta dos dois. Então, os lances e os gols você confere agora. O Atlético pressionou desde o início. Aos 4 minutos, Luan cruzou. O zagueiro tentou cortar e quase fez contra. 1 minuto depois, Lucas Prato é lançado. O argentino acerta a trave. O colombiano Cárdenas também teve a chance de abrir o placar, mas a zaga da URT salvou. Aos 23, o goleiro Matheus torceu o tornozelo e teve que ser substituído. O alvinegro continuou marcando forte. Depois do desarme no meio-campo, Prato partiu em velocidade, passou para Luan, que bateu cruzado e fez 1-0. O segundo tempo começou igual, só o Atlético atacava. Aos 7 minutos, Marcos Rocha tabelou com Carlos e tirou do goleiro para fazer o segundo do Galo. Aos 15 foi a vez de Lucas Prato, outro que retornou à equipe, fazer de cabeça, o terceiro do Atlético. O time de Patos de Minas só levou perigo aos 31 do segundo tempo com Marcelo. O Atlético continuava encontrando facilidade e aos 36, jogada pela direita com Patrick, Dudu tentou cortar e fez contra. Final no Independência, Atlético 4, URT 0. Na verdade, quem está devendo somos nós, os atletas, os jogadores, a comissão técnica, porque nós não nos entrosamos ainda do jeito que tem que ser. A parte da diretoria está tudo ok, a gente não tem queixa nenhuma, pelo contrário. Mas a gente está procurando também fazer um ambiente bom, entende? Porque é através do ambiente bom que se consegue os resultados. Agora. Aí, gente, vocês viram, né, do jogo do Atlético, do Independência contra o URT, 4-0, a volta do Prato, a volta do Marcos Rocha, o time jogou melhor, o Levi Coupe disse que encontrou mais alegria. Como é que a gente pode esperar agora esse Atlético, né? Nossa, era a alegria que precisava 3 dias antes, né, de um jogo tão complicado como vai ser contra o Santa Fé. O início do jogo eu falei, puxa vida, o Atlético vai jogar mal de novo. 20, 30 primeiros minutos, não que a URT tivesse feito alguma coisa, a URT fez nada o jogo todo, mas o início do jogo ainda não estava parecendo aquele Atlético, até que o Atlético resolveu ser mais ofensivo, ir para cima, a URT tentando segurar ali no meio de campo, e aí o Atlético melhorou a partida, inclusive. Golaço do Luan, golaço do Marcos Rocha, o Carlos, que não jogava bola já tinha um tempinho, né, parecia que estava naquele marasmo, né, junto com o time, com aquele projeto de time que estava jogando pelo Atlético nessas últimas semanas, de repente deu incorporado. Acho até que foi muito mais pela presença do Marcos Rocha, em detrimento à ausência do Patrick, do que talvez tanto pela questão do Lucas Prato. Agora, foi um outro time, né? Eu até destaquei isso no início do programa, não foi à toa. Tivesse sido Cezinha na frente, Michael Suel, Patrick, outros jogadores de quem a torcida atleticana não é muito, né, não tem tanto afeto, o jogo teria sido tão complicado, talvez, quanto os últimos como jogos. Foram os outros jogos anteriores. Mas é inegável que uma presença igual o Lucas Prato dentro da área, a gente viu aquele gol que ele fez, né, contou também com um pouco de sorte do goleiro de não conseguir espalmar para frente, mas é inegável com uma presença igual do cara que você sabe que você pode cruzar, que ele vai estar ali para dividir uma bola, também dá mais confiança, né? Você sabe que dentro do que você estava falando, André, o fato de você ter o Prato, ter o Marcos Rocha de volta, influencia até no futebol do Carlos, que a gente estava falando. Porque uma coisa, o Carlos é um jogador de 19, 20 anos. E não ter o Cezinha com a 10, com todo respeito ao Cezinha, não ter o Michael Suel correndo de cabeça baixa, não ter o Patrick... com todo respeito a 10 do Atlético, né? Não a Cezinha. Porque outro dia estava com fome. Então, eu acho que não é nem a questão motivacional, é a questão de bola mesmo. Você pode ter um jogador que encaixa, assim,
um time bem encaixado, de repente um Cezinha. O Michael teve bons jogos até ano passado, mas ele não pode depender, o time não pode depender do Michael. Agora, eu escrevo toda quarta no diário sobre o Atlético. Geralmente eu tenho colunas muito otimistas. Eu ainda não escrevi a minha, porque ela vai sair amanhã, mas eu não estou tão otimista. Eu vou ter que ser otimista para a coluna ainda, mas eu acho que o 4-0 ele vem porque é o RT. E a RT disputa o campeonato, do que a gente estava falando no bloco anterior, do patamar do Democrata. O Atlético tem que passar por cima da URT jogando com o time que for, a escalação que for. Tudo bem que não tem passado, mas a obrigação é passar. Entendeu? Tendo como prioridade o Mineiro, não tendo. Então, o jogo contra o Santa Fé na Colômbia é outro nível, é outra competição, é um patamar totalmente diferente. Falta o Cárdenas se encaixar melhor nesse time. Agora, que dá uma esperançazinha por voltar o Rocha, por voltar o Prato, dá. Mas a missão do Atlético é difícil. O Atlético, de repente, um empate nem é tão bom resultado mais, porque ele vai ficar com um ponto, tendo que pontuar, vencer todos os jogos no O Santa Fé vai a 7 no eventual empate. Acho que é uma partida muito complicada. O atleticano já pode começar com eu acredito a partir de manhã, porque vai precisar. Eu preciso acreditar, né? Porque acreditar também é uma coisa difícil. Esse grupo do Atlético é muito complicado na Libertadores. O Caio falou uma coisa que é verdade também. Ganhar da URT é uma coisa totalmente diferente de ganhar. A motivação desses jogadores, o Carlos dando um toque de calcanhar, por exemplo, né, para um gol majestoso como foi o do Marcos Rocha, isso pode causar no grupo uma injeção de ânimo que eventualmente possa vir a dar certo dentro de campo na Colômbia. Agora, que é um adversário, e aí é um outro ponto, realmente, que é um adversário complicadíssimo. E lembrando, né, o Atlético vai ter 2 jogos seguidos contra o Santa Fé. Um jogo lá e começa o retorno, né? E aí o Colo-Colo já venceu o Atlas, né, no outro jogo, 2-0. O Atlético perdeu para o pior time da chave dentro de casa. Apesar que hoje, com todo o respeito ao Atlético, o Atlético, pelo que mostrou nos 2 primeiros jogos, ele se mostrou como o pior time, tanto que na tabela ele é o pior time, mas o Atlas, tecnicamente, o Atlético conseguiu ser superior uma parte do jogo e depois tomou pressão do pior time do grupo. E vai jogar contra ele fora de casa. E é uma viagem longa. Aí aquele então, é um negócio complicado pro Atlético. Santa Fé tem altitude? Não. Tem altitude? Não, né? Lá não na tem Colômbia. bom, menos mal, né? Mas que é um time o Atlético já é o o Santa Fé é um time que o Atlético está acostumado a enfrentar. Já enfrentou pela Sul-Americana, coisa de 3, 4 anos atrás. E na Libertadores, se eu não me engano, do ano passado, ele chegou a jogar contra o Santa Fé, ganhou no Independência e empatou na Colômbia. E já que a gente já mudou do assunto aqui, né? Já pulou do Mineiro para a Libertadores, vamos continuar aqui falando da Libertadores. Tem uma questão no Atlético que é a possível depois volta do Dátalo. Como é que vai fazer esse encaixe desse time? Eu, na minha opinião, acho que Você está tratando de Libertadores? Vai depender de amanhã. Então, olhando para amanhã, provavelmente o Cárdenas joga ainda no lugar do Dátalo. Mas há comentaristas que acham que o Cárdenas está jogando errado, principalmente pelo aquele jogo que ele jogou contra o Atlético no Mineirão e que ele fez gol, que ele jogou pela ponta direita. Talvez seja esse o lugar do Cárdenas, que talvez que você estava questionando dele achar um lugar melhor da equipe. Ele marcou contra o Atlético na Colômbia, né? Ele jogava fazendo a diagonal da direita para a esquerda, inclusive o gol dele foi puxando para dentro e batendo de fora da área. Mas eu acho que eu sou muito reticente a alguns jogadores quando vêm do estrangeiro, do nosso mercado sul-americano, por causa de 1 ou 2 jogos. O Levi tem falado que o Cárdenas treina bem, que é o jogador do passe final, mas que ele ainda está se adaptando, precisa evoluir fisicamente. Numa eventual volta do Dátalo, o Dátalo é titular desse time, o Dátalo fez uma temporada de 2014 espetacular, não tem como questionar o número de assistências, a bola parada do Dátalo estava muito bem e está muito identificado com o clube, só que o Dátalo não joga amanhã e o Atlético passa essencialmente por pontuar e por vencer o Santa Fé em casa e vencer gol fora. Onde também está faltando Leonardo vencer Silva. Fora para o Atlético é um negócio que há muitos anos é difícil. 2012, um título brasileiro escapou porque venceu pouco fora. Copa do Brasil é aquele martírio para ganhar porque fora de casa era complicado. A Copa Libertadores, quando venceu, a mesma coisa. Vai ser complicado. Vai ser complicado, mas há ainda uma esperança para o torcedor atleticano. O atleticano, então, nossa senhora. Sempre acredito. Agora vamos mudar de lado da Alagoa, vamos falar do Cruzeiro, né? O Cruzeiro não jogou nesse final de semana
Mas na quinta-feira também vai ter um jogo duríssimo lá na Venezuela, pela distância, por onde. O time é fraco. A distância do Cruzeiro para a Venezuela é quase a mesma do Atlético. Aliás, a Venezuela está do lado ali da Colômbia. Eu vou discordar, sinceramente. O Cruzeiro, para mim, tem obrigação de ganhar essa partida de amanhã, ganhar o jogo da volta. O Cruzeiro, se não fizer 6 pontos... a situação do Cruzeiro no grupo passa muito pelo fato de ter um clube venezuelano. Ah, mas é porque é Venezuela? Não, porque o Mineiro está numa crise danada, demitiu o treinador ontem, me parece. Foi goleado esse final de semana. Foi goleado no fim de semana. Olha, sinceramente, o Cruzeiro não está uma maravilha, entendeu? O último jogo até... Mas vai pegar o RT da Venezuela e tem a obrigação de ir lá e ganhar. Ele tem a obrigação de fazer 6 pontos. Se não for dessa forma, aí eu coloco o Cruzeiro. Por exemplo, perdeu amanhã. Depois de amanhã. Aconteceu uma zebra danada, que para mim é uma derrota para um time venezuelano, coisa que inclusive nunca aconteceu com o Cruzeiro, em Libertadores. Perdeu para o Mineiros da Venezuela. E aí eu coloco o Cruzeiro num patamar de dificuldade dentro do grupo, semelhante ao que está passando no Atlético. Ainda não coloco porque eu tenho absoluta convicção de que o Cruzeiro vence as 2 partidas. 6 pontos garantidos, depois vai definir ali com os outros adversários do grupo. Agora, por enquanto, o Cruzeiro passou por essas vendas, né, de jogadores, né, e essa troca, essa remodelação do seu elenco, e ele deu muita sorte no sorteio do grupo, né? Sim. Porque o Cruzeiro tem tempo de tropeçar na montagem, no encaixe desse elenco e se recuperar, por, em tese, ter adversários que permitem isso. Então, assim, mesmo com esse começo claudicante também, que é do Cruzeiro, mas ele tem tempo de pegar um adversário dessa URT lá da Venezuela, do Nicolás Maduro, e se recuperar. Então, assim, e agora com essa boa campanha do Mineiro, o Cruzeiro vai tranquilo até abril, o início de maio, caminhando bem nas 2 competições. Para o Cruzeiro foi muito bom esse grupo. Sem dúvida. E haja vista isso. A gente está perto do mês de abril, né? O time ainda tentando se encontrar, mas não está passando ainda dificuldade na Libertadores, embora não tenha vencido nem feito gol ainda, mas está tem de fato esse espaço, essa possibilidade de formando esse grupo. Agora, é muito engraçado você abrir o noticiário esportivo e ver hoje, dia 17 de março, o presidente do Cruzeiro ainda falando no tal do camisa 10 para substituir o Everton Ribeiro, sonhando com o Lucas Lima para chegar no meio. Olha, ou Valdívia, né? Ou Valdívia. Que desorganização, vou falar uma coisa. E há quem fale do Guilherme no Cruzeiro, né? Pois é. Meu Deus. Ontem também saiu esse... Há quem fale do Guilherme. Só o nome que a torcida adora, tirando o Lucas Lima. Guilherme joga muita bola. O Valdívia é bom jogador também. São ótimos de DM, prontos, né? Quando eles conseguem jogar. Qual é a posição deles dentro de campo? DM. Bateria o recorde do Vitorino dentro dá uma briga boa, né? Campeonato à parte. Tá muito troféu Vitorino, troféu Martinucci ali pros dois. Pois é. Falando nessa questão ainda, o Marcelo Oliveira, ele disse ontem que quer voltar sendo o líder da chave. Pelo que a gente viu, e eu retiro aqui o meu duríssimo, né? Pelos comentários eu retiro o meu duríssimo. Pelo que a gente viu, há possibilidade. Claro, depende da combinação de resultados. Tem 2 gols de diferença. Mas dá para voltar com esse resultado melhor lá da Venezuela e conseguir uma coisa que eu penso no futebol, eu não sou treinador, não sou nenhum catedrático, a gente só acompanha, torcedor. O Cruzeiro, quando vai pegar o Mineiros da Venezuela no Mineirão, vai com que expectativa? Para 5, 4, 6, para passar o carro nos adversários, com todo o respeito, mas a gente sabe a diferença de orçamento, até de moeda, de um para o outro, de estrutura de clube. Por que você vai jogar tão diferente? Por que o pensamento é tão diferente para você jogar no Venezuela? Não tem que ser, o Cruzeiro tem que chegar a se impor. É aquilo que a gente estava falando, tem que ganhar lá e tem que ganhar aqui. Não é falta de respeito, é você saber o seu tamanho. O Mineiros vai jogar contra o Cruzeiro lá, se ele empatar, ele vai estar achando ótimo. E por que o Cruzeiro vai ter que jogar por empate? Não tem que jogar para ganhar. A sensação, Caio, não, verdade, isso. E a sensação, sabe o que é? Que os clubes sul-americanos, principalmente brasileiros, o torcedor, de forma geral, eu acho que ele tem uma tentativa, Ivan, de olhar para a Libertadores, inclusive para a primeira fase, como se fosse uma Liga dos Campeões, uma coisa difícil, se a gente, sabe, aquela coisa de passar aperto e tal. Obrigado, olha, não sei o que lá mais. Não é. A primeira fase de Libertadores, o Corinthians e aquela pré-Libertadores que o Corinthians saiu, gente, aquilo lá é Tolima, né, sei lá, aquilo lá é igual Cometa Halley, é uma vez a cada século.
Cruzeiro, Atlético, Inter, Corinthians, São Paulo. Corinthians e São Paulo ainda é um pouquinho mais complicado. Porque mas tradicionalmente tem obrigação de passar da primeira fase da Libertadores. Depois aí outros 500. E mesmo assim, a fórmula de disputa da Libertadores ainda beneficia aquele que faz uma melhor campanha. Porque é o melhor primeiro colocado de todas as chaves contra o segundo pior colocado de todas as chaves. Então, teoricamente, depois, quem ficou em melhor condição continua pegando o time teoricamente mais fraco no mata-mata. Você acha mais difícil ganhar o Campeonato Brasileiro ou ganhar a Libertadores? Muito mais difícil ganhar o Brasileiro. Estou para te falar que até a Copa do Brasil É mais difícil que a mais Libertadores. complicado. Cruzeiro e Atlético. Se você tiver uma Libertadores sem os expoentes da Argentina, fica todo mundo ali um balaio de gato. E a Copa do Brasil, se você agora com todos os grandes, é uma competição dificílima. Grêmio, Inter, Atlético, Cruzeiro, os 4 do Rio, os 4 de São Paulo. Cara, o Galo que gosta de requintes de emoção, né? Sim. Porque a Libertadores de 2013, né? O Atlético gostava de perder em casa de 2-0, aí ganha em casa, volta, faz 2-0, vai para os pênaltis, São Vitor, não sei o quê. Senão, cara, olha... Até porque também se a gente pegar as Libertadores que não dá. desde 2004, quando o Once Caldas foi campeão, ou é brasileiro ou é São Lourenço argentino. foi campeão ano passado, ganhando na final. Nacional de um time do Paraguai. fraquíssimo que classificou no grupo do Atlético em segundo lugar. O Cruzeiro fez um esforço danado para cair para o São Lourenço também. O Atlético fez um esforço danado para cair para o Nacional da Colômbia. Se os dois passam, com toda a semifinal do ano passado só tinha carne assada. Era aquele negócio assim, passar e ser campeão. Como o São Lourenço fez, passou pelo Cruzeiro, só tinha carne assada. Ele foi passando e foi campeão. É uma vergonha a campanha dos dois times mineiros nessa primeira fase. A verdade é essa. O Cruzeiro passa, o Atlético a gente está em dúvida, mas não é mérito nenhum, não é garantia de que vai ganhar nada, entendeu? Mas Hoje a tendência da Libertadores é o Cruzeiro passa, provavelmente o Cruzeiro e o Atlético fora. Certamente. É mais difícil para o Atlético da agora para frente. Mas vamos voltar então agora a falar sobre o Campeonato Mineiro, que... Deixar os nossos palpites, né, pro final de semana do Campeonato Mineiro. Que Não a vai gente ter palpite para Tem que ter o palpite no meio da semana também, também cheio de Nós brasileiros vamos jogando. fazer aqui o palpite aqui ao vivo aqui para Libertadores, que a gente joga aí, então pra gente os próximos jogos do Campeonato Mineiro e depois aqui a gente faz o palpite para amanhã e para depois de amanhã. Primeiro é um jogo duro, Mamoré e Tupi. Vou torcer pro Tupi, então é Tupi na cabeça. Jogo duro pro Mamoré. O Tupi ganha. Tombense e Atlético. Jogo no Ipatingão. Depende de que time que o Atlético vai trazer, né? A tendência é falar que o Atlético ganha, mas O jogo de volta contra o Santa Fé já é semana que vem. eu acredito que sim, porque o Atlético ficou parado 2 O semanas Atlético no não Libertadores. sei se o Atlético vai entrar com o time reserva, realmente difícil. Eu vou apostar no Atlético. A tendência é Atlético mesmo. O RT e Caldense. Nossa, Caldense. acho que Caldense pontua também. Também eu acho que permanece aí. Vila Nova e Democrata. Torcer pelo menos por empate. Olha, eu coração. acho que o Democrata perde, mas eu vou torcer para que empate. Mas eu acho que dá Vila Nova. Vou apostar no empate também. Boa Esporte e Guarani. Boa Esporte. Boa Esporte. Também pelo coração. Esse é um jogo duro. Porque um time com 6 pontos, o outro time com 4. Se você Com somar 3, a pontuação dos dois, nossa, vai dar boa porque vai jogar em Varginha lá. Acho que... Tem um Democrata envolvido. eu já tô achando que nós vamos perder em Nova Lima, então tem que. Os resultados têm que ajudar. Ali também tem o clássico na próxima rodada, que é o América Mineiro e o Cruzeiro. Rapaz, o América na vida do Cruzeiro, o Cruzeirense sabe. E vai ser no Independência o jogo. Olha, eu vou apostar no América. Que é isso, tá falando sério? América para empate. Cruzeiro ganha o jogo. Cruzeiro essa semana. Cruzeiro ganha. Cruzeiro vai voltar. Cruzeiro vai voltar, mas no meio de longa, semana vai jogar viagem. pelo Mineiro de novo. O Cruzeiro vai ganhar da América, vai entrar com o time para ganhar. Difícil. A América está por conta desse jogo já. E lembrando que Mas ele pode estar por conta igual o Mineiro, se está por conta do Cruzeiro na Venezuela, não dá não. Acho que não. A América é mais time. Lembrando que no último jogo do Atlético de Independência na Libertadores, a Conmebol fez a palhaçada de tirar o escudo do América porque não está na Libertadores. Né? Mas isso ainda é o de menos. Tirar as crianças do campo, a Conmebol proibiu bandeira, proibiu instrumento. Pelo amor de Deus. Rojão pode, não tem problema. Matar... Assiste, experimenta espada que assista os jogos dos outros times sul-americanos jogando em casa. Sim. Papel.
Por que não pode? O certo é o que está fazendo fora. Papel é uma coisa muito perigosa. Com todo respeito. Pelo amor de Deus, a torcida com bandeira, as crianças entrar em campo, os mascotes, o galo doido, o raposão não podem entrar. Me ajuda. Crianças hoje em dia são pessoas perigosas. Então vamos lá, palpite para a Libertadores. Tem Cruzeiro e Mineiros na Venezuela e Atlético contra Santa Fé na Colômbia. Olha, tô sendo sincero, eu tô apostando na vitória do Cruzeiro e se tiver um empate do Atlético, eu acho um resultado fantástico. Caio. Eu acho que o Cruzeiro ganha. Eu espero que o Atlético pontue, mas eu não... Acho complicado. Eu acho que a fase do Atlético, o time não encaixou, não tem muita alegria. Eu tô bastante desconfiado. Acho que o Santa Fé vence e aí... Se não vencer é por causa muito da força do Atlético também, de querer se manter vivo na competição. Mas para sair do muro, acho que tá Santa Fé. Eu acho que vai dar Atlético 1-0 fora de casa e vai dar Cruzeiro também na Venezuela, porque... Né? Não é jogo tão duríssimo. Não é tão duríssimo assim como eu pensava. Então, gente, esse foi o Extracampo dessa terça-feira. Hoje você assiste a nossa reprise às 18 horas e amanhã de manhã às 6 horas da manhã. Quero agradecer aqui o André, obrigado por participar com a gente mais uma vez. Espero que semana que vem para a gente comentar de novo. Até semana que vem, com certeza. Caio, muito obrigado por você ter vindo aqui participar conosco. Eu que agradeço, e você possa voltar mais. Obrigado. E é isso aí, gente. O Extracampo vai chegando ao fim e na próxima semana nós nos encontramos de novo. Até lá.